Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me assistindo. Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora da Escola Arte SEB. E hoje a gente vai trabalhar a aula de filosofia com a turma do 7º ano. Tanto o 7º ano A como o 7º ano B, pode me acompanhar. Pessoal, e para me acompanhar, pegue seu material, pegue o caderno. Pode escrever tudo aquilo que eu escrevi no quadro, é importante, faça esse resumo, tá? Depois faça revisões, porque a gente em algum momento vai cobrar esse conteúdo, tá? Então anota tudo. Inclusive, pessoal, pega o seu livro, lá o caderno 1, página 16, e o módulo é o módulo 1. A gente vai encerrar esse módulo hoje, tá? A gente já iniciou ele em sala de aula, vamos encerrar para que na próxima aula eu volte já com o módulo 2. E, claro, 7º ano, vocês, se puderem, quiserem, me acompanhem no Instagram, pelas redes sociais, tanto a conta do Isa Cante como Peripatéticos S.A. Meus amores, corpo e expressões é o título da aula de hoje, tá? É o título do módulo 1. E a gente já falou sobre corpo, né? Sobre a expressividade do corpo, como a gente transmite ideias através, por exemplo, de expressões, né? Quando uma pessoa está cansada, ela expressa de uma forma, quando ela está chateada, ela se expressa de outra forma. E eu não estou falando nem de palavras, mas só com o uso do corpo, tá? Então hoje a gente vai concluir esse aspecto, esse tema sobre corpo, falando sobre um filósofo que é super importante, chamado Platão. Platão, pessoal, ele é de lá de 428, né? Nasceu em 428, morreu em 343 a.C. Como é antes de Cristo, a contagem é decrescível, né? Começa maior e vai diminuindo. Antes de Cristo é assim, a partir de Cristo já é uma contagem crescente, né? 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E o Platão, pessoal, que é um filósofo clássico da filosofia antiga, ele fala sobre o corpo dizendo o seguinte, ó, ele reflete sobre o mundo das ideias do qual a alma se originou e fixou num corpo que é o mundo real. Calma aí para você entender melhor. O Platão, ele criou um mito chamado mito da caverna. Esse mito aqui, pessoal, ou a alegoria da caverna, é um mito que fala sobre o surgimento de dois mundos, a ideia de dois mundos. O mundo real e o mundo das ideias. O mundo que seria, por exemplo, no dia de hoje, como a gente é muito tecnológico, a gente tem um mundo real, a vida real, o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas nós também temos aquele mundo dentro da virtualidade, dentro das redes sociais, só para você entender melhor. E o que ele conta no mito da caverna? Ele vai falar, pessoal, que existia alguns prisioneiros, tá bom? Esses prisioneiros, eles foram criados dentro de uma caverna, acorrentados, de uma forma bem objetiva para você entender. E desde crianças eles são criados, né, dentro dessa caverna, só que eles nunca saíram de dentro dessa caverna. Então tudo aquilo que eles viam no fundo da caverna, refletindo lá na abertura, quando alguém passava na abertura da caverna, transmitia uma sombra, né? Lógico, é isso que acontece. Quando você está numa parte mais escura e tem luz em outra parte, vai refletir uma sombra. E é isso que acontecia, as pessoas passavam na entrada da caverna, em frente à entrada da caverna, e transmitiam uma imagem. Essas imagens que refletiam lá no fundo da caverna, que as pessoas estavam lá acorrentadas olhando, nada mais eram do que sombras, do que uma ideia, né, uma ideia errada do que seria. Como essas pessoas elas foram criadas, acorrentadas dentro dessa caverna, elas não sabiam, não faziam ideia do que seriam essas sombras, do que elas representavam. Então elas ficavam meio preocupadas, meio atormentadas por não entender o que era aquilo. Isso aí, pessoal, é o mundo dentro da caverna. É um mundo sensível que a gente fala na filosofia de Platão. Já o mundo inteligível, que é aquele mundo das ideias realmente, do intelecto, da racionalidade, é o mundo que um dos prisioneiros descobre quando ele resolve se soltar das correntes e ir para fora da caverna. Acontece, gente, dentro desse mito, dessa alegoria,
que um determinado dia um prisioneiro resolve se libertar e ao sair ele vê a luz, ao sair ele vê o sol, as plantas, as aves, né, as árvores, um mundo com cor, um mundo totalmente diferente daquele que ele acreditava que era real, que na verdade era fictício, que na verdade era ilusório, que era o que ele estava vivendo quando estava lá dentro da caverna. Ao sair, ele se maravilha e pensa, poxa, eu preciso voltar na caverna e libertar aqueles caras também que estavam lá, aqueles prisioneiros, para que a gente tenha uma vida melhor. E foi isso que ele fez. Ele voltou para a caverna, falou, nossa, a gente vive aqui nessa escuridão, nossa, a gente vive aqui preso numa caverna, essa não é a realidade, essa não é a vida real, vamos sair. O pessoal que estava acorrentado, os outros prisioneiros, não acreditaram no que ele falou e acabaram ali matando ele, porque a loucura pareceu, né, no primeiro momento para esses prisioneiros, que o cara estava louco, né, que aquele que se libertou estava louco. Então eles acabaram ignorando. E quantas vezes eu e você, às vezes a gente não acredita no que o outro fala, né, ignora e tampa os nossos ouvidos para não ouvir algo que a gente precisa ouvir para se libertar, né? Isso em determinados aspectos da nossa vida. A ideia aqui do mundo sensível e mundo inteligível está dizendo o seguinte: além de tudo aquilo que ele trabalha sobre corpo e alma, nada mais de que esse mundo sensível, ou seja, dos sentidos, do tato, da visão, da audição, ele é ilusório, ele é enganoso. Então, às vezes você olha, eu olho para alguém e já tenho todo o pensamento do que, como é que seria a pessoa, de como é que a pessoa ela é na realidade. Sabe aquela frase assim, ah, meu santo não bateu com fulano? Gente, isso aí nada mais é que de uma forma bem assim simplista, o mundo é sensível, né? Um mundo que você tem só aquela ideia falsa, ilusória do que, por exemplo, seja essa pessoa, de como seja essa pessoa. Quando você resolve conhecê-la de verdade, por exemplo, seria o mundo inteligível, é que você rompe com o teu preconceito, a tua pré-noção acerca daquela pessoa e se permite aí conhecê-la melhor, tá bom? Mas voltando aqui, ó, pro quadro, o Platão, ele cria a ideia de corpo e alma com essa alegoria, com esse mito. Ele diz assim, ó, o corpo, né, seria o mundo da caverna. A alma seria o momento que ele rompe com a caverna, com as correntes e sai da caverna. O corpo é inferior, a alma é superior. O corpo seria o mundo sensível e a alma estaria aí no mundo inteligível, no racional, nas ideias, realmente no uso pensante. Mas por que o Platão ele fala sobre isso, gente? Porque o Platão ele é racionalista ou inatista, como a gente fala quando a gente fala sobre teoria do conhecimento em filosofia. E aí é o seguinte, a alma, pessoal, ela é considerada algo superior. A alma para o Platão é perfeita. A alma ela é eterna, é uma coisinha que a gente chama na filosofia de ser. Ser é aquele que não muda, não é mutável. A alma é imutável, a alma é perfeita, ela é pronta, ela está ali e ela não tem uma variedade, ela não tem uma variação, não tem modificação. O corpo, que é inferior, ele é sim um devir, né? Mas ligada a essa teoria, essa ideia de ser e devir. Mas para não te confundir, só lembra do seguinte, para Platão, corpo é algo inferior. Corpo é sensível, mundo sensível acerca da realidade lá, do mito que eu acabei de falar para você. Alma é superior, é perfeita, é eterna, mundo inteligível. Simples assim, corpo, mundo sensível, alma, mundo inteligível. E o que acontece? A gente está falando de Grécia Antiga. E aí, pessoal, as pessoas entendiam isso aqui como o ócio prestigioso. Aquelas atividades intelectuais de leitura, de política. O cara que ia lá para a Ágora, né, que é a praça, que iria debater sobre questões acerca da vida dos gregos lá,
Isso tudo eram atividades intelectuais, eram bem vistas, era para pessoas que tinham tempo. O ócio prestigioso é para quem tinha, ó, dinheiro, gente, que era considerado, entre aspas, elite, tá? Dessa Grécia Antiga. O intelecto era a parte mais trabalhada aqui nesse cenário aqui de Grécia Antiga. Então, quem ia debater na ágora, quem ia lá filosofar, era considerado uma pessoa mais bem vista, né? Tinha um status maior na sociedade. Agora, aquele que iria lá trabalhar, ele era considerado a pessoa inferior, gente. Ó, o trabalho braçal, ele é considerado, me acompanha aqui, o trabalho braçal, ele é considerado um trabalho de escravo, tá? Ele é considerado um trabalho inferior. Por quê, pessoal? Porque isso aqui está ligado à ideia do corpo, do mundo sensível, tá? Então, o trabalho braçal era para escravos na Grécia Antiga, ok? Já o trabalho que envolvia política, que era a pessoa que ia lá debater, era um trabalho considerado prestigioso. Olha que legal, né? O cara era bem visto. Infelizmente, quem realizava o trabalho braçal era considerado escravo, inferior. Isso aí é muito ruim dentro da história da Grécia, mas era assim que acontecia, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entrem na Agenda Edu, não se esqueça, tem atividades sobre esse assunto e até mais.